Na live de hoje eu vou te ensinar 4 palavras que ajudam você a melhorar esse amor próprio, a aumentar a sua autoestima. E aí eu te pergunto, vocês que estão chegando aqui nas minhas redes sociais, como é que você se sente quando você se vê no espelho? Qual é a sensação que você tem ao se olhar frente a frente, olho no olho? Você se aceita, aceita o seu corpo, sabe expressar a sua verdade, livre de julgamento, sem se comparar com os outros? Você tem orgulho da sua história, das suas cicatrizes, do que você carrega com você mesma, mana? E aí, pensa sobre isso. Aproveita nesse momento que a gente está começando a live para o pessoal aqui do Instagram. Pensa naquela mulher que você tem aí perto de você, que você gosta, que você se preocupa, que você sabe que é um mulherão da porra, mas que precisa resgatar isso dentro dela. Precisa resgatar esse amor próprio. Taca o dedinho agora nesse aviãozinho, a gente tá começando. Vai ser uma semana cheia de lives sobre amor próprio. Convida aquela mulher, ajuda aquela mulher. Pensa numa mulher aí que você tem na sua família, nas suas amigas e traz ela para essa live. Pensa nela nesse momento, não em mim e não em você. Pensa o quanto vai ser positivo trazer ela para ela se conhecer um pouco mais, aprender a se amar. E hoje, 4 palavras que vão ajudá-la a melhorar o amor próprio. O tema da live hoje é esse. E o que eu trago para vocês? Qual que é o caminho? Deixa eu explicar então qual que é essa técnica. A técnica se chama Ho'oponopono. Muitas pessoas já ouviram falar sobre essa técnica, uma técnica bem simples, de origem havaiana. E Ho'oponopono basicamente significa o quê? E nesse termo, na língua havaiana, Ho significa causa. Oponopono significa endireitar, arrumar, alterar, corrigir, ordenar. Então, ela é uma técnica, é um mantra, que assim podemos dizer, que vai nos ajudar a ajustar, a endireitar alguma causa. E que causa seria essa? Alguma causa que esteja nos deixando fora do eixo. Quando eu digo que é um mantra, mantra nada mais é do que palavras, que podem ser sílabas, que pode ser até um poema. E toda vez que a gente fala ou que a gente mentaliza um mantra, o que a gente faz? A gente promove nesse momento o controle da nossa mente. Então, mantras servem para controlar o nosso estado de espírito e para controlar a nossa mente. Mantra em sânscrito significa realmente o controle da mente. Então, eu vou ensinar 4 palavras, 4 mantras que vão nos ajustar, nos ajudar a ajustar exatamente alguma causa que esteja nos tirando do caminho do amor próprio, tá? Então, basicamente, eu queria compartilhar com vocês também um detalhe. O nosso maior mantra mais poderoso que cada um de nós temos é o nosso nome. Falei para vocês que mantra é uma palavra, é uma sílaba, então fica aqui essa curiosidade. O mantra mais poderoso que nós temos e que a gente pode começar a usar é o nosso nome. Então, eu vou ensinar essas 4 palavras em forma de técnica e lembre-se que o nosso nome é o nosso mantra mais poderoso, tá? Por que essas palavras, elas ajudam a gente a controlar e a melhorar o nosso amor próprio? Porque é um caminho simples, rápido e prático para você alcançar a lei da vibração. Lei são leis universais, assim como a lei da gravidade, a lei da atração, existe a lei da vibração. Na lei da vibração, a gente entende que tudo que nós somos, nós estamos partindo de um princípio, da lei da vibração. Então, nós criamos e atraímos pessoas, fatos, circunstâncias, experiências. Conforme a sua vibração, a sua taxa de vibração, você automaticamente atrai pessoas, circunstâncias, não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa no que você acredita, mas você atrai aquilo que você vibra. É como se a gente fosse uma estação de rádio. Se a gente está sintonizando na 89, o que a gente está vibrando? A rádio rock, não é isso? Então a gente vai ter mais disso. Então, basta observar ao seu redor, os seus relacionamentos, a sua profissão, os seus amigos. Você é tudo aquilo que você emana, tudo aquilo que você sente, ok?
Então, tudo aquilo que você cria é o que você está correspondendo vibracionalmente, atraindo em termos de vibração. Então, não tem como a gente atrair prosperidade e abundância se a gente está vibrando, se nós estamos sentindo escassez, dúvida, insuficiência. Não tem como a gente atrair um relacionamento saudável se você está vibrando no medo, na insegurança. A vibração, ela funciona em todos os cenários, para todos os assuntos. Então, se você está num engarrafamento de trânsito, se você está procurando uma vaga para estacionar, por exemplo, no seu campo social, dos seus amigos, no seu trabalho, todas as vezes que aparece alguma desavença, mau humor, tudo isso que está entre as pessoas significa que você está vibrando naquele campo e você está atraindo isso. Então, é muito fácil a gente ter uma baixa vibração. Todos os dias a gente precisa se policiar, é um policiamento diário. É como se a gente fosse uma anteninha que estivesse captando tudo. Então imagina uma briga de trânsito. Aconteceu uma briga de trânsito, naquela hora o que você faz? A adrenalina sobe, você fica mais nervoso, mais ansioso. E aí se você começa a vibrar naquilo, parece que uma coisa deu errado. Se você não se atentar, o dia inteiro começa a dar errado. Aí você briga no trabalho, você briga com o marido, os filhos ficam mais desobedientes. Por quê? Porque como você tá naquela vibração de ansiedade, de agitação, você acaba tendo mais disso. Então, essas 4 palavras, o que elas vão fazer nesse momento? Elas vão transmutar essas vibrações baixas. Ou transmutar, ou vão neutralizar. Neutralizam a sua energia para que você esteja em ponto zero novamente, caso aconteça alguma desavença no seu dia, se policie com isso e volte e te ajude a vibrar numa elevação maior, numa vibração maior, numa alta frequência, tá? Te ajudando a te ajustar aí ao seu amor próprio. E o que não é esse caminho? O que não é lei da vibração? O que não é vibrar no amor próprio e na abundância? Isso que eu vou explicar para vocês, essa técnica e essas 4 palavras, gente, não é mágica. Eu falei para vocês que nós somos tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e criamos. Que nós criamos a nossa realidade de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Não significa que eu pensei num carro, ele vai lá e aparece. Eu pensei no namorado, ele vai lá e aparece. Não basta simplesmente eu repetir essas palavras como se eu fosse um papagaio, que eu vou falar quais são essas palavras para você, que você cria. Se fosse assim, você poderia criar tudo, né? Por que a gente não cria os nossos desejos? Por que nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem um bom relacionamento, não tem experiências saudáveis no amor, na saúde, enfim. Por que a gente não cria tudo que a gente deseja? Porque não é um passe de mágica. Principalmente para você que está num passo mais evoluído, que você já leu sobre isso, que você já estudou, que você medita sobre... que você entende sobre a lei da atração, sabe, sobre visualização. Por que as coisas às vezes não acontecem no nosso tempo? Por que às vezes isso não funciona? E tem uma resposta. Não funciona porque possivelmente, provavelmente deve haver algum bloqueio, alguma crença limitante que esteja fazendo com que você não alcance essa vibração. Então, eu posso pensar de forma positiva, eu posso estar expressando para você nesse momento aqui que eu sou muito good vibes, mas dentro de mim, lá no meu inconsciente, existe um condicionamento, existe uma crença limitante. Crença limitante nada mais é do que uma verdade que a gente acredita muito forte que é uma verdade. Então, ela pode existir uma crença limitante dentro do meu subconsciente que esteja me bloqueando para que eu não alcance essa vibração. Então, eu até posso pensar assim, eu posso ter uma mente muito positiva. Nossa, o dia tá lindo, as coisas são muito legais, as pessoas se aproximam de mim, mas estou sentindo medo, estou sentindo insegurança. Será que eu mereço mesmo isso? Será que isso é para mim? Se eu for 100% abundante, se eu tiver um bom relacionamento, se eu me casar e tiver que sair da casa dos meus pais, será que vão falar mal de mim? E aí só esse será, só pela dúvida, significa que dentro de você já está instaurado um sentimento de escassez.
Então, por que a gente não cria tão rápido assim? Porque normalmente são essas crenças que vão fazendo com que a gente esteja bloqueados para estar numa alta vibração. Elevar a vibração ao ponto de vibrar amor, de vibrar alegria, de vibrar prosperidade e abundância e manifestar nesse lugar de abundância. E manifestar nesse lugar de amor próprio, de amor divino, de amor incondicional, tá? Então, por que isso é um atalho? Por que essas 4 palavras, elas são um caminho para você atingir o amor próprio, para você elevar isso? Quaisquer que seja a sua crença limitante, quaisquer que seja o problema que esteja te bloqueando, eu te digo que a raiz de todas as crenças, a raiz de todos os bloqueios é a baixa autoestima, tá? Tudo que acontece de errado na sua vida é porque em algum aspecto, em algum momento, você tem um índice de inferioridade que é gerado pelo nosso ego. Então, não importa se você está convencida que você tem uma autoestima legal, não importa se você está convencido aí na sua cabeça que você tem pensamentos positivos, que você gosta, que você atrai, se dentro de você, se você está criando, se você está atraindo qualquer tipo de insuficiência na sua vida, você tem baixa autoestima e você tem complexo de inferioridade. E o que é criar situações de insuficiência? Problemas de relacionamento, problemas com dinheiro. Então eu ganho um pouquinho de dinheiro, mas eu vou lá, sempre acontece alguma coisa na minha vida que eu tenho que usar aquele dinheiro e acabo ficando sem nada. Eu conheço uma pessoa legal, mas acontece alguma coisa na minha vida e aí não dá certo, não deslancha. Então, todas as vezes que a gente cria algum tipo de insuficiência, significa que a causa raiz daquilo ali, a gente pode cavar, você pode fazer tratamento, terapia, atendimento. Na maioria das vezes, tudo isso está acontecendo porque em algum aspecto, em algum ponto, você tem baixo autoestima e complexo de inferioridade. Sim, todos nós temos. É por isso que eu vou fazer 10 lives seguidas sobre amor próprio, para você entender que amor próprio não é uma palavrinha bonita que todo mundo fala que tem, mas que é mais profundo do que a gente imagina. Porque é o seguinte, se você estivesse tão convencida assim, pensa comigo agora. Se você tá tão convencida que você tem uma autoestima, que você cria tudo que você quer, que você atrai tudo de bom na sua vida, se você realmente tivesse essa autoestima tão elevada, verdadeira confiança em você, essa harmonia com o divino, essa conexão plena, você não criaria nenhuma insuficiência na sua vida. Você não criaria nenhuma doença, você não criaria nenhum problema familiar, você não criaria nenhuma discussão. Por quê? Você só criaria prosperidade e abundância. Abundância de coisas, abundância de dinheiro, abundância de energia, abundância de amigos, abundância de clientes, abundância de trabalho. Então, gente, a resposta para perceber tudo isso, para receber tudo de bom que o mundo tem, que existe em abundância, é a autoestima e é a autoconfiança. Essa é a maneira mais rápida para a gente melhorar esse lugar. Para a gente melhorar a nossa autoestima e para a gente ter confiança, a gente precisa se amar. E a gente não sabe se amar. A gente desconhece esse lugar e às vezes a gente se afasta desse lugar. Por isso que hoje eu tô trazendo um simples caminho, um simples atalho para você elevar a sua frequência para ir para a frequência do amor, para ir para a frequência da autoestima, para elevar esse lugar, para ter mais abundância nas suas criações. E você só consegue criar nesse lugar se você tiver com uma vibração elevada. Se você estiver na vibração da alegria e do amor. É esse o sentimento que cria coisas boas mais e mais e mais para nossa vida, tá? Então, vou citar alguns exemplos de algumas clientes e eu mesma já usei essas palavras em algumas situações das nossas vidas. Por exemplo, eu uso muito essa técnica e essas 4 palavras quando eu tenho insônia.
Se você tem insônia, normalmente a gente perde o sono, por quê? Porque a gente está preocupado, ou pensando no futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser a live, será que vai ter gente, será que não vai ter, as mulheres vão gostar, as mulheres não vão gostar, eu vou ter um bom desenvolvimento no meu trabalho, meu Deus, e aquele cliente ele vai me pagar, eu vou ter trabalho, não vou ter. Então a gente começa a pensar muito no futuro, nos gerando ansiedade, no e se, ou a gente está apegado no passado, pensando nas coisas que as pessoas fizeram pra gente. Então eu uso essas 4 palavras, esses 4 mantras para começar nesse momento a melhorar a minha vibração, a minha energia, e aí eu vou falando, vou transmutando, neutralizando essa energia, e aí simplesmente eu consigo voltar a dormir. Então, é um ótimo atalho para você que tem insônia, você começar a fazer essa técnica aí, falar essas palavras para que você consiga aí se desapegar desses sentimentos, ou de ansiedade, ou de depressão, de estar pensando muito no passado. Para que funciona também? O Ho'oponopono, ele funciona muito para as nossas mágoas, para os nossos ressentimentos com pai, com mãe, com relacionamento. Então, às vezes, você acabou de terminar um relacionamento, ou você não consegue entrar em outro relacionamento porque você ainda vira e mexe, tem resquícios do relacionamento anterior. Então, você pode usar essas palavras e falar ou mentalizar essas 4 palavras e o nome daquela pessoa que você está tendo problema. Então, essas palavras, elas servem também para te ajudar a ter um bom convívio nos relacionamentos. E também em situações de trabalho. Então, tudo que eu falo, meu chefe critica. Aquela menina do meu trabalho lá, nossa, eu não posso falar nada que ela encasqueta comigo. Fale essas 4 palavras que eu vou ensinar a técnica que vai te ajudar a transmutar essa energia de desconforto, essa energia de inveja, essa energia de competição, tá bom? Então, você pode sim usar essas palavras para todas essas situações de relacionamento. E também pode fazer o Ho'oponopono para os sentimentos, para a sua insegurança, para o seu medo, para a sua vergonha. Eu vou ensinar já já como que funciona, tá? Que mais? Dúvidas. Existe um ritual para ser feito, Tamires? Eu tenho que ter um conhecimento aprofundado sobre essas palavras, sobre essa técnica? Não, gente, não é necessário nenhum tipo de ritual para a gente praticar a técnica. Eu vou te ensinar quais são as palavras e simplesmente você memoriza as palavras e sente. Executa, você é criadora da sua vida, você manda na porra toda, lembra disso, você é que cria e também que descria, então você tem o poder. A gente não precisa ser um cientista elevado, a gente não precisa ser graduado, não precisa de um ritual, sentar no chão, acender uma vela, não, o que você precisa é começar, ter boa vontade para isso, tá? Ho'oponopono é uma prática religiosa? Também não, é uma técnica havaiana de lá de trás, como eu já falei, que você fala essas palavras, você entoa esse mantra, você pode falar em voz alta, você pode mentalizar, eles te ajudam a transformar a energia ruim, negativa, em energia positiva. Neutralizar tudo que estava ruim, que você estava sentindo, limpar isso. Então, o Ho'oponopono, ele diz respeito a perdão, a transformação, a limpeza, para te colocar nesse estado de paz interior e de amor próprio. Os resultados do Ho'oponopono, os resultados dessas 4 palavrinhas mágicas. Tami, demora muito para aparecer? É uma dúvida que as pessoas têm e me perguntam sempre. E aí eu te digo, se você for ficar nesse controle que nós temos, a gente quer controlar tudo, né? A gente quer controlar até as situações que nem dependem de nós. Então, sim, vai demorar. Agora, se você fizer a técnica desapegada, simplesmente trazendo amor, aceitação, verdade e gratidão, os milagres acontecem mais rápido. Então, a grande sacada aqui é você fazer a técnica confiante, aceitando e agradecendo que ela já deu certo. Solta, desapega. Às vezes você se sente tão mal, você tem um sentimento ruim, você tá com problema com uma pessoa, mas até isso você quer controlar. Você fica lá segurando o sentimento, segurando as sensações e aí você não solta.
Então, a possibilidade que essas 4 palavras têm é de você soltar isso, inclusive o controle que você quer ter para atingir esse resultado, tá? Só funciona se eu falar em voz alta essas palavras ou eu posso mentalizar. A técnica ela funciona se a gente falar em voz alta ou se a gente só mentalizar, não importa. Ambos funcionam. O que vai importar é o que eu vou falar para vocês agora, que é como fazer isso do jeito certo, tá? É preciso repetir o mantra muitas vezes ou quantas vezes eu preciso repetir essas palavras? E essas palavras, essas frases, elas devem ser usadas numa sequência, mas você pode falar quantas vezes você quiser. Tô te dizendo que não tem um ritual. Às vezes, para algumas clientes, uma vez é o suficiente. Por quê? Porque ela não tem nenhuma crença limitante, ela não está apegada àquela situação, ela está aplicando a técnica e simplesmente soltando, experimentando um poder mágico que existe dentro de nós, tá? Então, se você acredita que uma vez é suficiente, sim, uma vez é suficiente. Mas às vezes você tá tão apegado àquela situação, às vezes é uma situação de luto, às vezes é uma situação de mágoa, às vezes é uma situação mais desafiadora que você acredita que você precisa falar mais vezes, porque você ainda tem dificuldade de soltar com facilidade. Então, se você precisa falar mais vezes, tudo bem, fale mais vezes. Você vai começar a sentir quantas vezes você precisa falar para transformar, para transmutar essa energia, tá bom? Agora eu quero te explicar o jeito errado de aplicar a técnica. Antes de te explicar o jeito certo, eu quero te explicar o jeito errado. Eu quero saber se vocês estão entendendo até aqui, se tá claro para vocês, se estão curtindo, tá tudo certinho? Ok. Gente, o jeito errado de aplicar as 4 palavrinhas é repetindo elas igual um papagaio. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não. O subconsciente, ele não entende palavras. E quem manda, quem governa a nossa vida é o nosso subconsciente. Do que ele entende? De sentimentos. Por isso que a gente falou no começo do nosso bate-papo sobre a lei da vibração. Porque você pode estar falando aqui, ó, coisas lindas, maravilhosas, eu te amo, eu me amo, nossa, as coisas fluem na minha vida. Mas se você não estiver sentindo isso verdadeiramente dentro de você, se você não estiver acreditando que você é criador da sua realidade, se você não estiver sentindo isso, nada adianta você ficar falando e repetindo isso. Então você pode bombardear o seu inconsciente de boas intenções, de afirmações, de pensamento positivo, mas se lá no fundinho tiver uma dúvida, se tiver isso daqui, ó, de dúvida sobre o seu merecimento, se você realmente merece isso que você está pedindo, esse sentimento de dúvida é o que vai prevalecer. Por que é o que vai prevalecer? Porque é o que está mais forte, é o que tem mais significância, é o que o seu subconsciente está mais familiar, ele vivencia mais isso. O que vai prevalecer? Sempre o que o seu subconsciente já entende que é comum, tá? Então, por ser mais forte, mais familiar, por você já vivenciar mais vezes o sentimento de dúvida, por mais que você fale tudo isso, é o que vai prevalecer sempre para o nosso subconsciente. Então, se você pensa, se você vibra, se você sente negatividade a maior parte do seu tempo, nada adianta. As 4 palavras, elas vão te ajudar a cada vez mais que você perceber que você está vibrando negativo, que você está vibrando na falta, que você está vibrando na insuficiência, você transmutar isso. Porque não é só falar uma vez, às vezes acontecem várias situações no nosso dia a dia que nos tiram do eixo. Aquela situação do seu parente que te ligou, situações negativas é o que mais tem. A gente poderia ficar uma live inteira aqui contando sobre problemas. Então, toda vez que surgir um problema, toda vez que você estiver vibrando negativo, fale essas 4 palavras para você voltar para uma frequência elevada, tá? Não precisa ficar tentando identificar qual que é a sua crença limitante, não precisa ficar tentando desbloquear qual que é o sentimento que você tem, se é culpa do pai, se é culpa da mãe, se esse trauma veio da barriga da mamãe, quando é que aconteceu. Não precisa de nada disso, embora intelectualmente você acredita que sim. E aí você acredita que você precisa ter o controle
de qual é a crença limitante que você tem, qual que é o bloqueio que você tem, para você mudar a situação. É mais simples do que a gente imagina. O que acontece é que por muitos anos, muitos e muitos anos, nós tivemos uma existência, digamos assim, que a gente desenvolveu alguns bloqueios, muitos. Bloqueios que nos impedem a realmente expressar o nosso amor próprio, expressar o amor real que existe dentro de nós. Embora esse amor já esteja dentro de nós, a gente fica sempre procurando fora. Fica procurando uma técnica, fica procurando um diploma, fica procurando um conhecimento maior, além do nosso ser, para mudar a nossa vida, para a gente alcançar o que a gente quer. Porque a gente foi convencido, a gente foi ensinado a negar, a esconder o poder que existe dentro de nós. Então a gente meio que cria algumas distrações que nos impedem de reconhecer realmente quem nós somos. Nós somos criadores da nossa realidade. Então, no fundo, jogando preto no branco, assim, de bem simples, a gente não precisa de esforço para se amar. A gente não precisa de esforço para elevar a nossa vibração nesse lugar que nós criamos a nossa realidade em abundância. A gente só precisa reconhecer que a gente se ama. A gente precisa reconhecer que a gente já é. E reconhecer isso também é simples. Todas as evidências das coisas boas que acontecem na sua vida, por menorzinho que elas pareçam, elas são evidências de que você é esse amor divino. Na medida que você começa a perceber isso, você vai conseguindo eliminar os bloqueios, você vai impedindo pouco a pouco ser contagiado por essa baixa autoestima. Então, cada vez que você reconhece um bem precioso na sua vida, você aumenta a sua vibração. Você expande a sua energia e mais coisas boas acontecem, são atraídas até você. Então, pelo simples fato de você acordar e ter motivos o suficiente para você acordar, ter motivos o suficiente para você estar vivo e respirar, já é um ato de agradecer, já é um ato de você elevar a sua vibração e de lembrar do amor por si só. E isso já retorna para você sem tanto apego, sem tantas explicações. Então, o jeito errado de fazer tudo isso é ficar negociando, é ficar repetindo, é ficar barganhando como se fosse uma técnica que fosse salvar os problemas, ou ainda como se fosse uma técnica que você precisasse de muito conhecimento, de muita teoria, de muito racional para mudar o que você já é. Amor, puro amor incondicional. O jeito certo de você, então, usar esse caminho, o jeito certo de você criar esse atalho na sua vida, de você virar essa chavinha e manter sempre a sua vibração nesse lugar de amor próprio é sentimento. O sentimento, a emoção é o que sustenta. O sentimento, a emoção é o que alimenta e que mantém em pé todos os cenários que estão aí ao seu redor, todos os cenários que criam sua realidade. Olha para o seu lado, olha para o outro e você vai ver todos esses cenários em pé. Quanto mais você reclamar das coisas que tem aí, mais disso você vai ter. Então, o jeito correto é de você lembrar que ao repetir essas palavras, você está transformando a sua energia negativa em positiva e cada vez mais agradecendo pelo que você tem de bom. Então, tudo e todos na sua vida te fazem sentir verdadeiramente coisas boas. Todas as pessoas, todas as situações, todas as coisas que te fazem sentir coisas boas são expressões do seu amor por si. Assim como a gente gosta de doar para o próximo como uma expressão do nosso amor para aquela pessoa, isso também é um resultado do nosso amor por nós mesmos. Quanto mais você reconhece isso na sua vida, mais você se abre para essa conexão do doar e do receber, porque nós somos espelhos um do outro. E isso vai ficando maior, isso vai crescendo, isso vai expandindo diariamente, automaticamente, e aí isso é o que a gente chama de gratidão. Então, presta atenção nas coisas do seu dia a dia que te fazem sentir essa gratidão, que te fazem sentir essa expressão do amor próprio. Gratidão e amor próprio, elas caminham lado a lado.
Então lembra sempre que você cria e permite estar nessa vibração para você mesmo, para o seu bem maior, tá? Então, dica prática para a gente dar esse primeiro passo para elevar essa vibração do amor próprio. São 4 palavras, são 4 mantras que você vai falar todas as vezes que você sentir que você tá desconfortável, que você vai falar, todas as vezes que você tiver algum problema, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento, seja um sentimento, você tá magoado. Senta confortavelmente, fecha os seus olhos e começa a observar todos os sentimentos que vêm junto com aquele problema. Então, por exemplo, eu tô com um problema financeiro, eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel amanhã. Fecha os olhos e sente esse sentimento vindo. Deixa vir esse sentimento. O que acontece nesse momento? Começam a vir memórias, lembranças. Lembranças de quando você não tinha. Lembranças de escassez. Então você lembra que se você não pagar o aluguel, você pode ser despejado, você vai ter problemas. Você lembra do dono do imóvel te cobrando e você sente vergonha porque você tem que falar que você não tem dinheiro. E você começa até a resgatar memórias da sua infância, dos seus pais sofrendo, tendo dificuldades, tendo que trabalhar muito, de ser sofrido. Traz todos esses sentimentos, todas essas memórias que te afligem. Pensa nesses sentimentos, nesse momento. E você vai dar um comando para você. E aí, nesse comando, você se relaciona com o seu Deus, com o Criador de tudo que é, da forma com que você quiser. Você chama a Deus do nome que você quiser. Eu chamo o universo, o Criador, Alá, Buda, o nome é seu, a intimidade é você que cria nesse momento. Eu chamo de Criador. Então, eu tô com esse problema, vamos aqui nesse lugar agora mentalizar que é um problema de dívidas, de dinheiro. Começa a trazer então esse problema para sua cabeça, mentalizar isso e aí com os olhos fechados, deixa esses sentimentos todos vir e você vai dar um comando que é o seguinte: Criador, recolha de mim todas as memórias que estão se repetindo nesse cenário e transmute-as a ponto zero. Então, Deus, recolhe de mim todas as memórias que estão se repetindo nesse cenário. Qual cenário? Cenário da dívida, cenário do problema financeiro, do problema com relacionamento, problema com filho, problema com marido, o medo do desemprego. Lembra do cenário nesse momento. Deus, recolhe em mim as memórias que estão se repetindo nesse cenário. Essa é a frase. E aí você vai dizer: para esse sentimento, para essa situação e para essa memória. Isso é uma memória, isso não é real. Isso é uma memória. Memória. Escassez nesse momento, dívida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você vai repetir essas palavras quantas vezes você sentir necessidade. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ao dizer essas 4 palavras, o que você está dizendo? Você está dizendo que você reconhece a situação, que você reconhece esse assunto. Problemas de dinheiro, dívidas, eu te reconheço, eu vejo você. E isso não é real, tá? São somente memórias, são recordações dos meus traumas, dos meus problemas que eu passei, condicionamentos da minha família. É uma programação que você tem dentro da sua mente e como você está vibrando isso, você está repetindo isso. Os problemas financeiros são repetições do que você já tem dentro da sua mente. Então, quando você fala para os seus problemas, sinto muito e me perdoe, você está reconhecendo que eles existem, mas que eles não são reais. E ao dizer isso para suas memórias, gente, isso é extremamente libertador, porque você está dizendo para esse sentimento que você sente muito por isso, por ter criado isso, e pede perdão por essa situação. Então, você perdoa as memórias por todo o sentimento e por todo o sofrimento causado. Sinto muito, me perdoe por isso. Eu criei isso, eu estou programada para isso, eu estou repetindo isso. E o te amo, sou grata significa que você nesse momento você reconhece e agradece a essas memórias pelos aprendizados, pelos ensinamentos.
você conclui a sua intenção com elas, você conclui nesse momento os seus aprendizados e agora você as libera. Libera esse sentimento com dever cumprido. Então, todas as vezes que você tiver problema com uma pessoa, eu tô brigando muito com meu marido, nesse momento de quarentena, a gente tá entrando em muitos conflitos e isso deixa você com uma baixa autoestima, abaixa a sua vibração. O que você faz? Pensa no nome do marido. Marido, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa falar. Simples fato de você mentalizar e sentir verdadeiramente. Não adianta você ficar falando, repetindo e você não tá sentindo as palavras. Sinta a importância de uma palavra quando você diz sinto muito, me perdoe por isso. Você deixa essas memórias ir. Eu te liberto disso. Eu te amo e eu sou grata. Significa que você ama o aprendizado, que você agradece pelo aprendizado que aquelas memórias te trouxe. Colocar amor na nossa despedida. Por onde começar? Tenho tantos problemas, a quarentena chegou, tô na merda, baixa autoestima, não tenho vontade de nada, não me maqueio mais, não sei o que vai acontecer comigo. Comece por você. Então você pode começar falando o seu nome e repetindo para você mesma. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo que o nosso nome é o mantra mais poderoso que existe? Então você pode começar falando o seu nome e repetindo as palavras. Tamires, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Tamires, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu tive problemas com uma amiga, com meu pai, com a minha mãe, com um sentimento de insegurança. Fala para insegurança. Insegurança, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E repete isso até você sentir que esse sentimento ruim, essa mágoa, esse problema, ele neutralizou. Ele se transmutou. E você precisa praticar. Não adianta você vir aqui assistir a live, entender da técnica e não fazer. Então, experimenta. Experimenta. Você só vai saber se tem resultado se você experimentar, tá bom? Deixa que Deus, deixa que o mantra, deixa que a energia limpe o que aparece de problemas para te trazer a melhor solução para sua vida, tá bom? E aí quando você se pegar de novo nesse lugar, preocupada, com problemas, que você perceba que é você que está criando de novo essa situação, que é você que está manifestando tudo isso na sua vida. Quando você se pegar preocupada, lembra, é desnecessário me preocupar, porque sou eu que estou criando, eu que estou atraindo pessoas e situações, então eu posso manifestar e criar pessoas e situações que me façam me sentir bem e que são boas para mim. Manifestei algo de ruim, manifestei uma briga no trânsito e eu quis xingar? Xinga! E logo na sequência você faz o Ho'oponopono, libera, limpa. Não precisa se culpar porque xinguei. Já vou entrar na autopunição, no julgamento. Então vamos trabalhar essa aceitação que nós somos seres humanos, suscetíveis a erros. E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para elevar a minha energia, para aumentar a minha vibração, para aumentar o meu amor próprio, me manter numa frequência elevada? Todas as vezes que você tiver com uma baixa autoestima e com uma frequência baixa, com sentimentos de ansiedade, de depressão, de confusão, de medo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Beleza?